E nesse último domingo do mês de julho, que seria o encerramento da nossa conferência global, né? E infelizmente foi adiada aí por mais uns meses, né? Mas aprova o Espírito Santo que a gente tivesse a oportunidade de estar fazendo uma cerimônia muito especial, que será, né, a consagração ao ministério pastoral, né, do missionário Érico e da missionária Priscila. E para nós é de fato, um momento muito especial. Essa é a primeira vez que esse tipo de cerimônia e ato vai acontecer na IDPB Filadélfia. E para vocês terem uma ideia, profético, né? Claro que é profético. Esse mês de julho também fazem 25 anos que eu assumi essa igreja, né? 25 anos. Então, são muitos marcos, né? Muitas coisas que estão marcando a gente nesse mês de julho, né? É o mesmo meu aniversário, é o mesmo aniversário vocês não sabiam, o presidente nacional também faz aniversário dia 5 de julho. Né? Então tem mês de julho, só os fortes fazem aniversário no mês de julho. O Ailton 2 dias depois de mim agora, né? Dia 20 de julho, né? Então, os mais lindos, a Júlia dia 16, a Deusa dia 17, né? Por aí vai, tem muita gente boa fazendo aniversário. A Laisa dia 22, a Hanna dia 25, é uma série de gente fazendo aniversário em julho, né? Então, um mês de muita festa. Bom, gente, é com muita honra, então, que eu quero convidar o pastor Montefusco. Com ele está sua esposa, a pastora Rejane, né? São os nossos líderes nacionais, nosso presidente nacional, né? Eu gostaria que eles viessem, né? Para mim é uma alegria, gente, eu nunca canso de dizer isso. Nós estamos trabalhando juntos há 14 anos, desde janeiro de 2006, quando nós somos eleitos pela primeira vez na Convenção Nacional em Porto Velho. E o pastor Montefusco é muito mais do que um chefe. Ele é um amigo, ele é um irmão, é um companheiro, alguém que se preocupa com a gente, alguém que nos dá toda a liberdade de fazer aquilo que nós colocamos no nosso coração, né? Existem chefes e existem líderes. Ele é um líder de verdade, né? Que nos permite ir além, sonhar, crescer, né? Avançar, né? Então, pastor, aqui publicamente eu quero honrar o senhor, a pastora Rejane, pela vida de vocês, pelo empenho, o trabalho de vocês. Eu sei que o trabalho é árduo, né? Mas, como disse Paulo, né? Não é vão no Senhor. Amém? Que Deus abençoe, pastor, seja bem-vindo. Agora fica mais fácil de abraçar o pastor Joel, né? É um momento especial, né? Olhando para esse casal, lembrando do pastor João Pinto, né? Priscila, descendente do pastor João Pinto, né? Um fruto que vingou, né? E Érico também, nós sabemos da importância que esse homem tem para o reino de Deus. Ontem eu estava conversando na minha casa com um dos nossos pastores, e a gente estava conversando, eu digo, você era um dos menos improváveis. Falei para ele.
menos provável, melhor dizendo. Menos provável. Porque ele era violento, ele tinha problemas com a esposa, no casamento, com os filhos, e Deus foi tratando, né? Então, quando eu olho para vocês, aqui para cima, tem jovens, são sementes. Hoje é o Érico e a Priscila, né? Mas Deus está chamando algumas pessoas aqui. Sem dúvida nenhuma, essa igreja é uma igreja missionária. Eu procuro assim, olhar como modelo para a igreja de vocês, como uma igreja missionária, uma igreja que se desprende, não é aquela igreja que fica ali dificultando a vida dos membros que querem crescer, né? Tem membros que querem crescer e às vezes querem ir embora para outro lugar. Foi o que aconteceu com esse casal. Mas eu vou passar para minha esposa para dar uma saudação, dar uma palavra para a Priscila, para o Érico, e depois estarei dando continuidade. Amém. Bom dia a todos. Posso usar a tua Bíblia? Porque é mais fácil andar de celular, deixar o celular ali no banco, né? Quero saudar a todos, né? Com a doce paz de Jesus e agradecer o privilégio de poder estar aqui nessa manhã, que eu tenho que confessar que para mim é emocionante. Muito emocionante, tenho um carinho muito especial por esse casal, pela Priscila. Honro muito a vida dela, vejo muito Deus na vida dela. Eu vejo um pouco de mim também na vida dela. Essa intensidade, né? E essa paixão que não arrefece. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Tudo a gente canta, né? A gente é muito musical. E eu quero dizer para vocês que hoje vocês vão experimentar algo muito especial. Eu tinha 20 anos quando casei com o pastor Montefusco, há 31 anos atrás. Sabe que eu tenho 51, né, irmãos? Não tenho vergonha da minha idade, não. Eu casei querendo ter a idade que eu tenho hoje. Pense. Minha mãe disse que eu nasci velha. Mas eu sempre considerei chamado na minha vida. Eu fui chamada para o ministério, eu tinha 11 anos. Então, quando a gente começou o trabalho na Redenção, eu tinha certeza que eu estava pastoreando. Eu não tinha credencial. Mas eu sempre amei cuidar das pessoas, pastorear, visitar, aconselhar, ministrar. Essa coisa de eu prego, canto, louvo, fico rouca de profetizar, isso é inerente, né? De que quando a gente começa uma obra, que a gente toca no Ministério de Louvor, corre para o departamento infantil para cuidar das crianças, aconselha as mulheres, lidera a oração e faz uma porção de coisa ao mesmo tempo. Mas o meu grande amigo, o meu melhor amigo me disse uma coisa, nunca vou esquecer. Ele disse: olha, no dia, isso foi na época da minha consagração, em 2005. A gente começou em 89, eu fui consagrada a pastora em 2005. Ele disse: você vai experimentar algo diferente. Uma unção vai vir sobre a tua vida, que você não tinha antes. Uma unção de autoridade, com a unção pastoral, com a unção ministerial, vai vir sobre ti. E eu digo para vocês, vocês nunca mais vão pregar do mesmo jeito. Se há fogo, se há unção, pode experimentar porção dobrada. Pode esperar que vocês vão experimentar isso. E de fato, nunca mais eu fui a mesma pessoa desde então. Mas para finalizar minha fala, eu queria deixar registrada uma palavra de Mateus. Isso aqui é para todos nós aqui. Mateus, no capítulo 13, versículo 44, diz que o reino de Deus é comparado,
é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. E o reino de Deus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Nunca, jamais, em tempo algum, não só vocês, mas qualquer pessoa que está aqui, por mais que você alcance os seus objetivos, você seja estabelecido em posições de autoridade, eu quero dizer para você que nada, nunca, jamais deve ser o seu tesouro, além de Jesus. Nada deve possuir o nosso coração. Nada, absolutamente nada. Esse é o segredo de a gente, de fato, viver para a glória de Deus. É quando Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro escondido no campo, onde a gente vende tudo que tem poder de agregar valor. Nem ministério, nada, nem faculdade, nem diplomas, nada pode conferir maior valor para nós do que ter Jesus. Eu me lembro que eu tive essa revelação no púlpito da igreja do pastor Rui, lá no São José. Ele começou a falar, e não tinha nada muito a ver com isso aqui, e o Espírito Santo começou a falar comigo, no meio de uma pregação sobre gratidão. E aí ele começou a falar: você vendeu tudo que você tinha, você abriu mão de tudo aquilo que tinha poder de agregar valor. Então eu posso possuir todas as coisas, mas jamais ser possuído. E mais uma coisa, meses se passaram, e eu me lembro que eu li algo numa pregação do pastor Chad Miller. E ele falava no site da igreja dele, estava escrito algo muito precioso sobre essa passagem. E aí eu ouvi a doce voz do Espírito Santo, ele dizendo: você é meu tesouro escondido no campo. Você é a minha pérola de grande preço. Eu vendi tudo que eu tinha para ter você. Eu entreguei meu único filho para comprar você para mim. Deus abençoe. Aleluia. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Abra comigo em Miqueias 6:8, por favor. Miqueias 6:8. Amém? Diz a palavra do Senhor: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã. Tu sabes como esse culto é marcante, é especial para todos nós, não somente para o Érico, para a Priscila, mas para todos nós. É um momento extraordinário para a vida desse casal, para a família, mas sabemos que aqui nesse lugar tem pessoas que estão sendo influenciados ao ver esse casal chegando, colocando suas vidas à disposição do Teu reino e dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Prospera essa igreja,
que ela seja um celeiro de missionários. E Tu há de derramar sobre essa igreja uma prosperidade tão grande que eles ficarão perplexos. Porque Tu vais mandar, Senhor, o recurso e a provisão para a visão dessa igreja. E o homem que será separado para o ministério também faz parte dessa provisão, Senhor Deus, para o cumprimento da missão. Prospera esse culto, prospera a vida desse casal. Nós profetizamos que onde eles colocarem a planta do seu pé, ali vai ser diferente. Ali vai ter algo novo, ali vai ter uma unção fresca, uma unção nova, Senhor. Prospera e abençoa. Desde já nós já abençoamos esse casal e a sua descendência, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. É importante nós frisarmos nessa manhã que não tem volta. Amém? Não tem volta. Não tem como retroceder. É daqui para frente. A caminhada a estrada já está pavimentada pelo próprio Deus para que vocês possam andar. Eu estava falando ainda agora sobre a semente João Pinto. E nós sabemos que tem muitos parentes aqui do pastor João Pinto, que também foram influenciados pela vida do pastor João Pinto, não é? Priscila é descendente direta desse homem de Deus. Eu me lembro da simplicidade do pastor João Pinto. A gente às vezes julga a pessoa pela cultura, pela condição financeira, pela aparência, e aquele homem sempre mostrou serenidade, sempre mostrou compromisso, morreu servindo ao Senhor, morreu pregando a palavra de Deus. Então, Priscila, você é fruto desse trabalho. Érico, a palavra de Deus nos diz aqui, e Ele mostrou a você, o homem, o que é bom. O Senhor é bom. A influência do Senhor para tirar um casal, separar um casal para o ministério, é um ato de bondade da parte de Deus. Vocês não servem mais para esse mundo, só para Deus. Pelo fato dele ser bom, ele nos dá o privilégio de nós estarmos juntos, servindo a sua obra. Nós não merecemos, nós não temos a menor condição de estar pregando a palavra de Deus, de nos tornar pastores, de cuidar de um rebanho, pelo nosso próprio esforço. Então, é importante que vocês entendam o seguinte: a fonte de onde vai vir a unção renovada é o Senhor. Vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar milhares de mensagens, milhares de estudos, mas é muito gostoso quando você sabe que aquilo veio direto da fonte. Então, não negligencie isso, não negligencie o devocional. E é importante que, dentro desse aspecto, que você esteja, como sacerdote, junto, também conduzindo sua esposa à presença de Deus. Isso há de fortalecer o ministério. Eu não mereço muitas coisas, eu sei disso. Ontem foi comemorado o aniversário da Hannah, e tinha muitos jovens lá em casa. Eu até falei: olha, Priscila, você tem amigos, mas a Hannah também tem um monte de amigos. E eu estava assim me alegrando de ver minhas filhas envolvidas no ministério. Nessa geração que nós estamos vivendo, qual é a perspectiva de jovens se interessarem pelo ministério? Os pais têm responsabilidade de mostrar que Deus é bom, e que ser um pastor é bom, e que andar nos caminhos do Senhor, servindo o Senhor, durante toda a vida, é a melhor escolha. Às vezes,
eu fico observando alguns jovens, eles fazendo projetos, e isso é bom, eles criando metas para alcançar, isso é maravilhoso, mas se não colocar Deus nesse projeto, ele vai se tornar um homem comum, talvez um excelente profissional, mas falta aquilo que é essencial para uma família. Ensine a palavra de Deus para os vossos filhos. Nunca, em momento algum, critique alguém, algum ministério, algum pastor na frente dos filhos de vocês. Que eles possam ver que o ministério, que a IDPB não é perfeita, mas ela é uma igreja que veio do coração de Deus. Ensine-os a amar o ministério que vocês estão servindo. Eu, quando olho para minhas filhas, eu digo para mim mesmo que eu não mereço ter 2 filhas totalmente envolvidas no ministério. Tem muito a ver com a minha esposa também. Então, os nossos filhos, eles têm que servir a Deus. A nossa descendência foi chamada para pregar uma mensagem diferenciada para esse tempo. Você fica, às vezes, observando missionários, pastores, e não vê essa chama também que arde no coração de alguns filhos. Isso deveria ser natural. Eu estava assistindo, há muitos anos atrás, uma conferência de missões, e veio um pastor, um missionário americano, que estava servindo nas novas tribos aqui no Amazonas. Ele tinha 7 filhos. Todos os seus filhos estavam servindo a Deus em missões. Ele chamou os filhos lá na frente, e a gente via que eles não estavam vestidos com roupas caras, eram pessoas simples, os seus filhos, 7 filhos, tinha um pequeno ainda. E ele disse assim: eu já coloquei o nome desse menino de Hudson Taylor, ele não vai poder escapar de missões. E o menino rindo lá na frente, né? Nós estamos precisando de pessoas como Hudson Taylor, que deixa a sua vida, deixa os seus projetos pessoais e coloca o coração. É o coração. E vocês sabem que eu repetidamente falo que aquela pessoa que vai conquistar a cidade, que vai conquistar aquele território, é aquela pessoa que mais amar aquele lugar. As pessoas, elas precisam da palavra de Deus hoje. Vocês percebem que durante a pandemia as pessoas ficaram isoladas em sua casa, mas quando, pelo menos no nosso caso lá, quando nós começamos a realizar o culto, muitas pessoas que eu não via há tempos, porque essas pessoas estavam talvez até deprimidas dentro das suas casas, sabendo da seriedade dessa enfermidade, e naquele momento que tiveram a oportunidade de retornar à igreja, ele teve uma pessoa que chegou comigo: pastor, eu fui praticamente desenganado. Ele teve 2 paradas, ele estava com equipamento, ele teve 2 paradas com equipamento, ele estava com Covid. Aí ele falou para mim: pastor, hoje é um outro tempo para mim, porque Deus me deu uma segunda chance. Eu não sei se você precisa de uma segunda chance. Eu não sei se você foi chamado para o ministério e você precisa de uma segunda chance. Talvez o tempo passou, você avançou nos seus planos pessoais e tem muitos projetos, esqueceu daquilo que você ouviu, aquela voz que você ouviu no chamado. Eles estão cumprindo. Eles sabem muito bem que eles não chegaram ainda num patamar, numa condição em que eles possam olhar e dizer assim: nós estamos bem, nós estamos crescendo. Isso é bom, não é? Isso é bom. A gente fazer autocrítica é muito bom, isso é excelente, não é? Mas nós não podemos ser negativos. O que vocês plantaram naquele lugar, a semente que vocês lançaram, ela vai vingar.
Agora, alguém esteve naquele lugar e colocou a sua vida ali, colocou o seu trabalho ali naquele lugar. E Deus pode levar vocês a uma outra condição, pode levar para um outro lugar. Mas uma coisa, irmãos, vocês têm que entender que trabalho é igual a resultado. Tem que transpirar de vocês o desejo de ver as almas salvas. Vocês não servem mais para esse mundo. Olhando para alguém que não é cristão, vocês têm que amar, vocês têm que olhar e dizer: Deus pode salvar essa vida. Parece uma coisa tão simples, mas ontem eu estava conversando com o meu vizinho, nós começamos a compartilhar, de repente ele falou: pastor, eu quero ir na sua igreja. Então ele prometeu que vai na igreja, porque ele tem dinheiro, tem algum dinheiro, né? Ele tem uma família, mas falta algo. Todas as pessoas precisam de Jesus. Sem Jesus, a pessoa é incompleta. Às vezes é até um cadáver insepulto, que está andando numa situação de morte, numa vida de dificuldade, e precisa ouvir da palavra de Deus. Qual é a mensagem que você tem para esse tempo? Qual é a mensagem que você tem para essa geração? Todos nós temos que ter uma mensagem para essa geração. Qual é a mensagem que você tem? Então a palavra de Deus diz aqui: o Senhor exige, pratique a justiça e ame a fidelidade. Pratique a justiça. Às vezes o fato de praticar a justiça causa dificuldade. Você às vezes tem alguma dificuldade porque você quer ser honesto, quer ser justo, mas continua assim. São os valores que vão sustentar vocês no ministério, que vai fazer com que vocês sejam prósperos e abençoados e multiplicadores. É exatamente a fidelidade. Uma coisa muito importante que vocês também não podem deixar é ser leais aos seus líderes. Lealdade é algo extremamente necessário. O Senhor Jesus foi leal à missão dele. Você não vê nenhuma dificuldade em Jesus com relação a Pai e Espírito Santo. Eles estão ali numa unidade. E quando se anda em unidade, há multiplicação, há salvação. Vocês dois têm que estar unidos cada vez mais, para que as pessoas possam olhar e dizer: que casal abençoado, que família maravilhosa. Eu sempre digo, isso é uma palavra lá do Veredas, nós não somos perfeitos, mas nós somos felizes. Cada dia nós estamos buscando a perfeição. As pessoas estarão olhando para vocês, onde vocês estiverem, no Brasil, fora do Brasil. Aquelas pessoas que estão ao redor, os vizinhos, etc., eles vão olhar para o comportamento de vocês. Então, lealdade é algo extraordinário, é algo importante, é a chave para a expansão. Vocês nasceram na IDPB. A família de vocês é IDPB. Eu sou o presidente hoje. O pastor Joel é o diretor de missões de vocês. O pastor Eli, que tem feito um trabalho extraordinário, é um dos vossos líderes. Nós não somos perfeitos, mas o fato de vocês serem leais à instituição, aos vossos líderes, vai trazer uma cobertura espiritual da parte de Deus para você e para os seus filhos. Você conhece alguém desleal que tenha tido sucesso? Não conhece. Isso não existe. Isso não é bíblico. Isso não agrada o coração de Deus. Outra coisa importante: olhe para as pessoas, que, como líderes, quando vocês começarem o trabalho, recomeçarem, ou aonde vocês estiverem, conquistando pessoas, já pense que essas pessoas serão futuros líderes e serão leais igual a vocês. Por quê? Porque a pessoa leal, ela tem a facilidade de transmitir uma mensagem até oculta.
trazendo a seriedade da instituição e dos líderes que vocês têm como algo importante para o crescimento. Então, lealdade é a chave da expansão. Lealdade produz lealdade. Os filhos de vocês nunca devem ouvir algo que esteja, assim, vamos dizer assim, que esteja afetando o vosso coração. Érico, vai para o teu quarto com ela e ora. Não chegou o recurso, por algum motivo, não houve um telefonema que você tanto precisava, mas nunca comente na mesa, na frente dos seus filhos. O pastor Joel deveria ter ligado para mim. Olha só há quanto tempo o pastor Joel não liga. O pastor Montevideo nunca ligou, nunca veio aqui. Essa não é a mensagem. Essa mensagem, ela faz com que aquelas crianças, eles estejam atentos e dizem, eu não quero servir essa igreja. Na verdade, alguns até pensam assim, eu não quero nem ser crente nessa igreja, quanto mais pastor. Pregue sempre o lado bom, porque dentro da lealdade existe algo importante. Uma pessoa leal, ela tem um conteúdo positivo. Não pregue conteúdos negativos. Não mostre para eles as dificuldades, as dificuldades do ministério. Mostre a realidade. E às vezes vocês passaram por privações, às vezes vocês passaram por alguma dificuldade, e os filhos de vocês estão acompanhando isso, mas eles estão olhando, porque eles poderão ser futuros pastores da IDPB. Não é verdade, Pestana? Amém? Tem um muito parecido com você. Então, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humilde. Nossos pés são de barro, gente. Nós não precisamos ser orgulhosos. Nós não precisamos. Isso aí é infantilidade. Isso aí é, vamos dizer assim, é imaturidade ser orgulhoso. Seja dependente de Deus, mas seja humilde em todo lugar onde você estiver, sempre mostrando que Jesus foi humilde, por isso ele conquistou. Na cruz do Calvário, ele tomou para si toda a autoridade. Quando você é humilde, você tem autoridade. Então ande em humildade com o seu Deus. Eclesiastes 9:8 diz, sejam sempre alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Sejam alvas as suas vestes, ou seja, a mente limpa. Eu fico vendo pessoas dentro do ministério mesmo, que elas são maledicentes. Às vezes ela olha para o irmão, porque o irmão não está com uma boa aparência naquele dia, ou aquele irmão, ele falou algo, porque está atravessando algum problema na sua vida, ele fez alguma coisa que não era bom, aquela pessoa já condena e diz, esse aí é assim. Aí o que acontece? Está imputando sobre a pessoa uma identidade que não é verdade, foi um momento que aconteceu. Vamos dar valor àquilo que é bom nas pessoas, vamos olhar para o lado bom das pessoas. Sejam sempre alvas as suas vestes. Há uma necessidade de uma vida consagrada, há uma necessidade de uma vida de santidade. Vida de santidade não se encontra por aí, em qualquer lugar. Vida de santidade está aqui, ó. Essa é a palavra de Deus. Eu acredito em profecias, eu sou pentecostal. A igreja é a igreja de Deus pentecostal do Brasil, a igreja que nós servimos. Mas, se você quiser ouvir a vontade de Deus, a voz de Deus, coma isso todos os dias. Eu me lembro que eu li um livro no passado que um missionário, ele teve muita dificuldade de entrar naquela tribo indígena, e depois que ele entrou, ele começou a pregar até para o filho do chefe lá daquela tribo. O rapaz ficou tão cativado pela palavra de Deus, na pregação ali, que o pastor disse assim, aqui é o nosso alimento.
O missionário falou, esse é o nosso alimento, esse é o teu alimento diário. Eu sei que é bom ver as notícias do dia, estar na internet, mas sem isso aqui vocês não vão crescer. Isso aqui é o alimento de vocês. De repente, pastor, o pastor saiu um pouco, quando olhou, o rapaz tinha arrancado a pedaço da Bíblia, estava comendo a Bíblia, literalmente. Se alimente dessa palavra, porque é daqui que vem a santidade. É daqui que vem uma vida consagrada. E essa vida consagrada, ela atrai pessoas. Essa vida consagrada, ela invisivelmente, ela traz uma atmosfera de segurança. Então a palavra de Deus diz, sejam sempre alvos as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. O óleo é a unção de Deus. Sem unção a palavra não tem poder. Sem unção a palavra é vazia. Quando a pessoa realmente busca a presença de Deus e tem unção de Deus, quando ela abre a sua boca, as pessoas começam a sentir algo diferente. Charles Finney, que todos conhecem, quando ele entrou naquela fábrica, várias pessoas começaram a chorar. Aquele homem passando foi visitar uma fábrica e várias pessoas naquela fábrica começaram a chorar, porque existia algo diferente, existia uma atmosfera diferente naquele homem, que era exatamente uma vida consagrada, uma vida que não faltava óleo na unção para a vida deles. Quando Moisés subiu na presença de Deus, que ficou na presença de Deus, a palavra de Deus diz que o seu rosto brilhava, que o nosso rosto possa brilhar, não pelo conteúdo intelectual, não pelos sites que a gente fica vendo muitas vezes, até bíblicos, na internet, mas pelo momento lá no seu quarto, aquele momento do choro, aquele momento em que você está tendo intimidade com o seu Deus, aquele momento que você busca, e muitas vezes vocês sabem disso, vocês são muito jovens, mas eu sei que vocês já tiveram horas de dificuldades e angústias, e buscaram a presença de Deus, e nunca faltou. Jamais falte óleo sobre a tua cabeça, diz a palavra de Deus. E óleo sobre a cabeça é quando você busca, quando você é intenso. Faça as coisas com intensidade, não façam de qualquer jeito. Dê o melhor da sua juventude. Vocês são os pastores bem jovens ainda na IDPB, inclusive de idade. Hoje vocês serão consagrados. Amém? Então, estão começando. A Regiane falou uma coisa interessante. Eu me lembro que o pastor Aldo falou para mim uma vez. Ele falou, rapaz, quando a gente recebe uma unção pastoral, a gente não é mais a mesma pessoa. E de repente, quando impuseram as mãos sobre mim para o ministério, quando eu fui consagrado pastor, muita coisa mudou na minha vida. Então, muita coisa vai mudar na vida de vocês. Que vocês possam aproveitar e segurar isso. Que vocês não sejam igual algumas pessoas que receberam unção, que receberam profecias, que receberam imposição de mãos e negligenciaram, ignoraram aquilo, não deram valor, não deram importância. O momento que vai acontecer aqui hoje, diante de todas essas testemunhas que estão aqui, inclusive dos nossos parentes, tem que ser um momento marcante na vida de vocês. Tem que ser um selo na vida de vocês. Não tem retorno. Eu, usando as minhas palavras, é como se você diga assim, a partir de agora eu quero pregar melhor, eu quero estar mais na presença de Deus, eu quero melhorar o meu tempo de devocional com o Senhor, eu quero sair de tantas situações que está acontecendo. Hoje eu estava conversando com o pastor Joel, a gente não pode mais nesse jornal, porque o jornal ele influencia você muitas vezes. Diante da pandemia, que só são palavras negativas, coisas ruins, aquilo afeta você. Vamos procurar ouvir coisas novas. E sabe onde é que está coisas novas? Sabe o que é isso aqui? Como é que é chamado? Como é que é chamado? Boas novas. Aqui tem boas novas. Fora daqui tem as más notícias, as velhas notícias que afetam vocês. Então busquem uma unção nova.
que não falte em momento algum o óleo da unção sobre vossa cabeça. Quando eu olho para um casal de pastores, eu já olhei para alguns, e hoje alguns até desistiram. Estão na igreja, estão ajudando, mas abandonaram o ministério. Mas quando eu olho para vocês, isso não é um chavão, dizer que você é pai e ela é mãe de gerações. Isso é bíblico. Vocês são fonte ministerial. De vocês devem sair algo novo para abençoar as pessoas e formar novos líderes, novos pastores. Vocês têm a chance e vocês têm muito mais possibilidade do que teve o pastor João Pinto lá no passado. Não existia as possibilidades, não existiam os recursos que tem hoje. Naquele tempo, era o homem de Deus, o pregador, e a palavra somente. Hoje existem muitos recursos que, sem dúvida nenhuma, eles corroboram para o crescimento da pessoa através de mensagens, através de ensinamento, de seminários que a gente recebe. Então estejam atentos dentro desse processo, buscando o tempo todo, para que vocês possam verdadeiramente ser pai e mãe de multidões. Sabe? Eu estive num culto lá em São Paulo, estava começando uma Igreja Bíblica da Paz, pastor Rebustino. Eu conheço o início daquela igreja. Aquela igreja começou numa garagem. Tá? Hoje é uma igreja grande no Brasil, lá no São Paulo principalmente. E eu me lembro do primeiro, talvez um dos primeiros batismos daquela igreja foi numa piscina de um irmão. E eu estava lá nesse batismo, assistindo. E o pastor disse assim: eu não vou batizar. Surpreendeu todo mundo. O pastor Agostinho falou: não vou batizar. Vocês vão batizar os seus discípulos. E aí, eu me lembro de um rapaz, de aparência muito humilde, Jonas. Ele disse o seguinte: vocês são líderes, fiquem aqui na frente, e os vossos discípulos estarão vindo até vocês. Teve pessoas que não foi ninguém, mas teve um rapaz de aparência simples e humilde, que tinha uma fila, Jonas, grande para ser batizado por ele. Ele tinha descendência, ele tinha resultado, ele demonstrava que ele tinha influência. Então, a grande pergunta é: onde estão os teus discípulos? Eu estou falando isso para toda a igreja, e para mim também. Eu tenho discípulos, mas eu ainda os considero muito poucos. Eu preciso de mais discípulos, eu preciso treinar mais pessoas. Minha esposa também. O teu legado, o resultado do teu trabalho, não serão só pessoas salvas, serão discípulos que formarão novos pastores. O trabalho de vocês é formar líderes, é preparar líderes, e isso requer tempo, requer recurso, isso requer que vocês deixem de fazer alguma coisa, talvez algumas coisas que vocês estão fazendo, que está tirando do foco exatamente aquilo que é primordial. Então, para mim, Érico e Priscila, é uma grande honra estar aqui, nesse momento, nesse evento tão maravilhoso, né? E muito me emociona saber sobre teu avô, que eu conheci, não caminhei muito assim, não tinha muito acesso, mas ele era um homem humilde, simples, mas está aqui o resultado também. Muitas pessoas aqui fazem parte desse ministério. O pastor Joel, obviamente, depois avançou tanto, tem muitos discípulos, mas tem discípulos aqui do pastor João Pinto. Ele não tinha a cultura que vocês têm, mas ele tinha uma chama que não apagava.
a sua esposa, a irmã Rosa, né? Também tinha uma chama, porque ele não foi sozinho para o ministério, não é? Esse homem é o cabeça. Você tem que acompanhar ele, amá-lo, e sabe, Priscila, muitas vezes até motivá-lo. Que chega um momento que a gente, se eu não tivesse a minha esposa, eu falo para ela, ela fica dizendo, não tem nada a ver. O filho tem a ver sim. Eu imagino, eu passei esse período aí com Covid, a gente tratava de mim o tempo todo, ela sempre trazia uma coisa, trazia um remédio. Eu olhei para ela e disse assim, que seria eu sem você, né? Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Vocês têm que sustentar um ao outro. O Senhor vai estar o tempo todo com vocês. Mas vocês precisam... Eu não estou falando autossustentação, estou falando algo que é mútuo. Um sustentando o outro. Quando o outro estiver desanimado sobre o ministério, começar a falar, não aconteceu nada, não vejo que vai acontecer nada aqui nesse lugar, olha para o alto, olha para Deus, e Ele vai dar uma palavra para você diretamente. Amém? Vamos ficar em pé nessa manhã. Eu gostaria que vocês, se o pastor Joel só me permite conduzir aqui, eu queria que o senhor estivesse aqui em cima, pastor Edilene. Todos os pastores daqui, por favor, subam aqui. E o casal também. Jonas, por favor, Jonas. Você não está mais aqui fisicamente, né? Está em outro lugar, mas é importante que é a sua filha que está aqui. O corpo se alegra, amém? Poxa, mas vai ser um privilégio, uma alegria. Glória a Deus. Eu não poderia deixar de dar uma palavra ao Érico e à Priscila. Enquanto eu estava ali, o pastor Montefusco falando, Deus me fez lembrar de algo. No livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 14, Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E às vezes a gente não entende muito bem o que isso significa na prática. E quando a gente vê a história de Davi, há muito tempo Deus havia chamado Davi. Havia ungido Davi para o chamado que ele haveria de assumir. Mas há as provas que nos habilitam a exercer o chamado que Deus nos chama a fazer. E Davi mostrou isso na sua caminhada. Por algumas ocasiões ele teve a oportunidade de eliminar Saul. E de certa forma ser rei em Israel, mas ele foi leal. Ele sabia. Um dia, num lugar chamado Áquila, Davi encontrou Saul dormindo e todo o seu exército. Ele estava com talvez um dos mais leais homens dele, e disse assim: o Senhor tem a chance de se tornar rei agora, deixa que eu encrave a lança, só vai ser um golpe,
e o Senhor é rei. E disse: quem poderá tocar no ungido de Deus e sair ileso? Essa semana, Érico, nós nos reunimos, pastor Joel, nós, pastor Montefusco estava aqui, e você e Priscila foram aprovados para serem hoje ungidos, consagrados, pastores nessa instituição. Mas eu quero dizer para vocês, e aí isso serve para todos nós, que a sua aprovação, ela não aconteceu quinta-feira passada. Sua aprovação não aconteceu quinta-feira passada. A sua aprovação, ou a aprovação de vocês, aconteceu quando no ano passado, vocês receberam um não, e continuaram fazendo aquilo que deveria fazer. Às vezes, um não é a maior prova de que nós realmente estamos caminhando naquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando vocês estiveram em Lagoa Santa, com a perspectiva de serem consagrados, e receberam um não naquele momento, isso abala, isso choca, mas isso prova quem nós somos em Deus. Eu quero dizer para você que está galgando essa caminhada cristã, que a nossa vida, ela é feita de provas, de testes. E sempre a gente acha que é com o outro, mas na verdade sempre é com a gente mesmo. Deus sempre está nos tratando. Deus sempre está tirando algo de nós, porque nós não podemos chegar lá de qualquer forma. Então muitos são chamados, mas nem todos assumem o seu chamado. E hoje vocês estão aqui porque vocês foram realmente aprovados e poderão assumir o chamado de Deus na sua vida agora, com todo o direito, não apenas na prática, mas de direito, de verdade. Deus abençoe vocês, um prazer estar aqui, participando desse momento. Eu sei que muitas coisas ainda acontecerão a partir da vida de vocês. Um privilégio ter vocês sobre o nosso comando, sobre a nossa liderança, e que você cresça, que vocês expandam, que Deus abençoe vocês, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que vocês ficassem de joelhos aqui na frente. A igreja fica em espírito de oração. A igreja deve estar orando e abençoando com palavras esse casal, porque esse momento que está acontecendo aqui tem a ver com vocês também. Essa igreja contribui para esse ministério, contribui para esse casal financeiramente. Vocês fazem parte desse ministério. Vocês fazem parte desse grande projeto que Deus colocou na vida desse casal. Amém? Então estejam profetizando, estejam orando, estejam abençoando. E não é só aqui agora, mas que vocês possam se comprometer no coração de orar sempre por eles e abençoá-los. Alguém traz o Davi e o Samuel. Amém. Momento tão maravilhoso, né, gente? Deus está aqui. Quantos sentem Deus aqui, né? Está aqui. Isso é um sinal, Érico e Priscila.
Eu estou lembrando o dia da minha ordenação, na verdade, né? E foi um momento muito diferente, a minha ordenação. Eu fui ordenado em 1993, Porto Velho. E eu estava listado para ser ordenado, e na hora o meu presidente esqueceu de me chamar, chamou todo mundo. Não era ele, o presidente era o pastor Neri na época. Poderia. Aí o pastor Neri me esqueceu. E eu lá, estava de paletó e tudo, né, preparado. Que tinha, claro. E aí eu fui esquecido. E eu fiquei sem chão, né? Sei lá, alguma coisa aconteceu, acho que tomaram alguma decisão, né? E para piorar a coisa, quando terminou a ordenação e terminou, né, o processo, me chamaram para tirar a oferta. Joel, vai lá colher a oferta. E aí eu fiz aquilo, mas eu fiz com tanto aperto no coração, eu estava tão apertado, eu não sabia. E aí, quando terminou a coisa, eu fui para o canto chorar. Na verdade, eu fui para o banheiro chorar, né? E faz a gente chorar essas coisas, né? E aí, quando eu estava chorando no banheiro, o Viles, meu amigo, e ele, então, Joel, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, me esqueceram. Ele disse, não, eu vou tirar a satisfação agora. Ele foi lá com o pastor Neri. Pastor Neri, o que aconteceu? O Joel não estava na lista? Aí o pastor, rapaz, o Joel estava. E aí, no final do culto, no final não, o culto já tinha terminado, né? Chamou lá o presidente, o pastor Charles Mose, o diretor mundial de missões, Charles Mose, e lá não foi nem no púlpito, foi nas arquibancadas, né? Reuniram lá o pastor Charles Mose, o pastor Neri, o pastor Asaf estava lá também, né? E minha esposa, o Viles, uma meia dúzia de gente. Mas sabe, gente, a unção desceu naquele lugar, né? E Deus me deu algumas palavras que estão me acompanhando até hoje, né? Então Deus está aqui, amém? Deus está aqui. E quando Deus está presente num momento como esse, é porque Ele está preparando para algo extraordinário, né? O Érico realmente é um improvável. Ninguém acreditava no Érico. É um improvável, né? Ninguém acreditava nele. Eu lembro o pastor Jonas, só o Senhor para acreditar, né? Ele, muitas vezes ele falou, você acredita? Acredito. Só acredita? Várias vezes ele me perguntou, só acredita? Só acredita? Eu falei, rapaz, vai dar certo, rapaz. Né? E sabe, Érico e Priscila, isso é só o começo. Isso não é o fim, nem é o meio. Isso é só o começo. Amém? Deus tem algo grande para vocês, algo precioso para vocês. E nós acreditamos nisso. Estenda suas mãos agora, gente. Vamos orar e abençoar a vida deles, né? Para que de fato o Senhor os leve às alturas dos projetos dele, né? Pai, nós queremos aqui, Pai, na Tua presença, Deus, orar pelo Érico e pela Priscila nesta manhã, Pai. Deus, nós estamos aqui, Jesus, para consagrá-los ao ministério pastoral, Pai. Por anos eles estão servindo ao Senhor como missionários, como ministros auxiliares ali em Aracaju. Ó Deus, e hoje chegou o dia, Pai, que eles recebem a unção para compor o corpo de ministros da IDPB, Senhor. Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja derramando sobre eles o óleo, sobre a cabeça deles, Deus, a unção, Pai. Para que eles de fato, Senhor, possam cumprir todo o chamado, todo o ministério, Pai, para o qual o Senhor os tem chamado. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós oramos e abençoamos o Érico, Pai, para ser pai de multidões, Pai. Nós oramos para que o Senhor, de fato, Pai, possa abrir a sua, ó Deus, o seu ventre espiritual,
Ó Deus, ele possa se tornar pai de multidões. Deus Todo-Poderoso, filhos e filhas espirituais venham ser gerados de modo sobrenatural, começando em Aracaju, onde eles estão, Pai. Ó Deus, e se espalhando, ó Deus, pelo Sergipe, ó Deus, e se espalhando por outros lugares onde o Senhor vai levá-los, Pai. Papai, nós oramos. Nós pedimos isso, Pai. Nós pedimos isso, Pai, no nome precioso de Jesus. Oh, louvado seja o teu nome. Oramos e abençoamos a Priscila, Pai. Oh Deus, há uma manifestação de Deus na vida da Priscila, que é algo, Senhor, tão especial, tão extraordinário, Pai. E nós te agradecemos, Deus, pela vida da Priscila, Pai. Mas nessa manhã nós abençoamos, Pai. Abençoamos para se levantar como mãe de multidões. Abençoamos para que ela possa, Deus, de fato, como Sara, Senhor, gerar, ó Deus, uma nação, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, papai, há uma unção especial sobre a vida da Priscila, Senhor. Ó Deus, a unção, ó Deus, que fez dela uma sonhadora. A unção que fez dela, ó Deus, uma visionária, Pai Santo. Ó Deus, que essa unção seja renovada de modo pleno, Senhor. Que ela não, ó Deus, olhe para trás, não recue, não desista diante dos obstáculos. Ela tem sido provada como foi José, Pai. Ó Deus, que o Senhor nessa noite ou nessa manhã possa, Deus, levantá-la como o Senhor levantou José, Pai, para governar, Senhor. Governar em Aracaju, junto com Érico, junto com seus filhos. Oh Deus, que esse seja um marco, Pai, que essa manhã seja um marco na vida dessa família, Pai. Um marco para o novo de Deus. Um marco, ó Deus, para o sobrenatural. Um marco, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem preparado a respeito deles, Pai. Nós oramos e os abençoamos, que o Senhor esteja cuidando deles, Pai. Cuidando da sua saúde física, emocional e espiritual, Pai Santo. Oh Deus, no nome precioso de Jesus, é isso que pedimos, papai. E a unção nova do Senhor e fresca do céu desça sobre a vida do Érico e Priscila. Que esse seja um novo tempo nas suas vidas, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Que o Senhor abra os seus horizontes e os seus olhos para ver aquilo que o Senhor tem para o propósito que o Senhor o chamou. Que esse seja um tempo de conquista, um tempo de avançar, um tempo de prosperar na visão de Deus. Que esse seja um tempo que o Senhor derrame sobre ele da sua graça, que o seu óleo seja derramado de maneira especial, que o Senhor cumpra todo o seu propósito, que a sua vida seja cheia da unção e da graça do Senhor. Como diz a sua palavra, que em todo tempo sejam brancas as suas vestes, que em todo tempo haja óleo sobre a sua cabeça, que ele em todo tempo, Senhor, esteja na tua presença, buscando da tua unção, do teu óleo, Senhor, buscando do poder que move nossas vidas, nosso ministério. Deus, e que Ele seja, Senhor, aquele que vai preparar muitas pessoas para ainda, Senhor, serem lançadas dentro do projeto que o Senhor tem na vida deles. Em o nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nós oramos pelos seus filhos, que o Senhor os prepare os seus corações, prepare as suas emoções, prepara, Senhor, o seu psicológico para aquilo que o Senhor vai fazer, para o mover que o Senhor vai trazer, em o nome de Jesus, e que isto aqui também seja exemplo para muitos que aqui estão, que receberam o chamado do Senhor, que estão sendo avaliados e testados pelo Senhor o tempo inteiro, que nós possamos ser aprovados para o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, em o nome de Jesus, que eles sejam lançados agora, como flecha, no alvo que o Senhor já estabeleceu, em o nome de Jesus. Sejam prósperos, sejam abençoados e sejam bênção para todas as famílias da terra,
em o nome de Jesus. Nós profetizamos multiplicação, prosperidade, unção, cura divina, milagres, em o nome de Jesus, salvação de vidas, a reestruturação de casamentos e famílias, em o nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, sobre a igreja de Aracaju, uma nova unção, que o Senhor desça sobre aquela igreja, da mesma forma como o Senhor está descendo aqui agora, que haja também uma unção sobre aquela igreja, Senhor, aqueles crentes que estão ali, que fazem parte desse rebanho, que eles sejam contagiados com este mover, e que o Senhor levante ali líderes, levante ali pastores, levante ali obreiros, levante ali missionários, levante homens e mulheres apaixonados pelo reino de Deus, e que o teu reino cresça naquele lugar e se expanda, Senhor, não apenas em Aracaju, mas em toda Sergipe, em todo o Nordeste, em todo o Brasil e através do mundo, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Jesus. Aleluias. Cadê o ministério de louvor? Aleluias, aleluias. O Senhor é bom, aleluias. O Senhor está aqui. Érico e Priscila. O pastor Eli falou que esse momento começou com um não, né? Mas eu quero dizer para quem nos ouve, principalmente na vida do Érico, esse momento começou quando ele disse um sim para o discipulado dele. Quando a gente não achava horário, né, Érico, para fazer discipulado, eu trabalhava, o Érico trabalhava, e a gente fazia discipulado no horário do almoço dele e no horário do meu almoço. A Doris fazia o almoço para a gente, botava na Tapaué e ele ia lá para a minha empresa para a gente fazer discipulado na hora do almoço. Tudo começou ali, quando você disse sim, né, para o Senhor. E eu te amo muito, tu sabe disso. Amo muito a Priscila, amo muito essa família. Ângela e Jonas têm uma dívida imensa. Doris, o primeiro testemunho que eu vi na minha vida foi da Doris. Eu quero deixar para vocês, como supervisora de vocês, Isaías 32:2. Eu vou falar na linguagem de hoje, passando isso para vocês, tá? Que vocês e a geração de vocês serão como esconderijo contra o vento. Essa palavra é para Jesus, né? Em Isaías. Que vocês e a geração de vocês serão como esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Vocês serão como correntes de águas em plena terra árida e como uma boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. Tudo que vocês fizerem, vocês serão bem-sucedidos. Os pés que vocês, onde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, vocês tomarão posse, serão abençoados. E essa palavra é sobre Davi e Samuel. Eu os amo antes de qualquer coisa como irmãos, né? Amo vocês, tenho acompanhado vocês e hoje também é um dia de vitória e de muita alegria. Que Deus os abençoe grande, rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tânia, vem cá. A gente tem essa baixinha, ela chegou, eu olhei, falei, gente, isso, tira a máscara, isso aí. Senão o povo não vai saber quem é. Ninguém gosta, né? Pastora Tânia, de Natal, está aqui hoje de manhã, nos dando a honra. Nossa filha também, filha da IDPB Filadélfia, aqui presente com a gente. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Amém. Vamos celebrar o Senhor, gente. Vamos ter um momento. Pastor, a irmã Doris quer.
Aleluia. Até aqui o Senhor nos ajudou. Passou um filme na minha cabeça. Passou um filme. Porque muitos sabem aqui que eu fui macumbeira, né? Que eu servi Satanás mesmo. E eu entreguei o Érico a Satanás, achando que ele ia protegê-lo. Mas por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Qual é o conhecimento? A palavra de Deus. Então, eu entreguei achando que ele tivesse protegido. E o diabo disse que ele iria servir. Mas um dia eu vi o Érico, não sonhei. Ele deitado e eu vi uma cruz vermelha sobre ele. E eu perguntei dele, disse, não sei, deve ser alguma coisa lá do guia dele. Então eu quero dizer que vocês são fortes, são corajosos, porque vocês foram jovens, levando uma criança, um bebê, que vocês possam permanecer firmes no Senhor. Vocês podem contar com a segunda intercessora de vocês, que sou eu, de todos os dias. Então, a vitória é nossa. Satanás não tem poder sobre a vida dos meus filhos. Glória a Deus. Vamos. Pai, fala alguma coisa. Sim, ela está pedindo para eu falar alguma coisa. E isso hoje está aqui se materializando uma profecia. Quando eu não sei se Pestana estava nesse dia, porque sempre nós, quando nós éramos crianças, né, nós saímos para piquenique juntos. E lá no Lago do Tarumã, na sede do Bancreve, naquele tempo eu trabalhava no Banco da Amazônia, e ela tinha 2 anos, quando ela viu o lago, aquela água assim cristalina, maravilhosa, ela correu e mergulhou naquela água, e eu corri atrás para tirá-la. E hoje eu digo, minha filha, continua mergulhando nessa profecia, nas águas do Espírito, né? Juntamente com o Érico, né? Amém? E eu agradeço ao Érico, esse apoio que ele tem dado a esse ministério, e hoje ele faz essa grande parte desse ministério. O que o pastor Joel falou foi uma verdade, mas eu digo, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém? E hoje a vitória é nossa, glória a Deus. O Senhor te abençoe, Érico e Priscila, nesse ministério. Amém? Glória a Deus. Eu pedi do Espírito Santo, se fosse para eu falar, né, que tivesse oportunidade. Eu quero falar aqui às mães, aos pais. Quando eu estava aqui, eu lembrei, quando a Dora se converteu, a gente ia orar lá em casa. E eu lembrei de uma cena de nós duas ajoelhadas ao lado da minha cama, e nós orávamos pelos esposos e esposa, né, dos nossos filhos. Mas nós nunca oramos para que Deus unisse o Érico e a Priscila, né? Mas ali, o Senhor falou para mim aqui que Ele respondeu a nossa oração. Mas mais que isso, Ele quer que nós façamos o que foi dito aqui, que nós viemos dar os nossos filhos para o Senhor. Então, você que está aqui, né? Você quer dar um presente para Deus? Você já pensou em dar algo para Deus? E que você não pode dar porque Deus é tão grande. Você já teve esse sentimento? Uma vez eu saí de casa com o Espírito Santo bombando o meu peito. Eu disse, Senhor, eu quero te dar algo. Senhor, eu quero te dar algo. Eu queria tanto, Senhor, te dar um presente, mas eu não tenho o que te dar. E quando eu cheguei ali, a porta era aqui. Eu cheguei, já fui me lançando no chão, me ajoelhando. Eu disse, Deus, eu quero te dar algo, eu não tenho nada para te dar. Ele disse, me dá a Aline. Me dá a Aline para me servir, nem para casar. Eu disse, mas Senhor, eu preciso da Aline para me ajudar lá no Ministério Infantil, que eu não tenho quem me ajude. E eu me levantei dali triste. Eu disse, mas faça como o Senhor fez com Abraão, que o Senhor proveia o cordeiro. E daquele dia em diante eu andei com peso no meu coração, porque eu achei que eu deveria ter dito, eu te dou, Aline. E daquele dia, 30
30 dias exatamente depois, a Aline chegou e disse: eu estou indo para a restauração. E foi horrível para mim. E eu disse: é porque eu não dei ela. E eu fiquei com o meu coração. E aí eu ia no carro, na Major Gabriel, e eu disse: Senhor, eu falhei não te dar a Aline como eu queria, deveria, mas eu te dou a Priscila. Eu te dou a Priscila. E depois disse: eu te dou o Davi. Mas sabe, a gente é muito bobo. Deus, Ele não quer matar os nossos filhos. Mas eu entendi isso há poucos dias. Quando Deus pediu Isaac, Ele não queria que Isaac fosse morto. Ele tinha planos para Isaac ser uma grande nação. Deus, Ele não quer que o seu filho sofra. Você que tem filho, dê seu filho para Deus. Você quer dar? Vem aqui na frente. Vem aqui dar seus filhos para Deus. Vem dar seus filhos para Deus. Foi feito um convite hoje aqui. O homem de Deus disse: dê seu filho. Venha dar seus filhos para Deus. Vem mais para cá vocês. Vocês querem dar? Venha mais para cá. Pessoal do louvor quer dar os filhos? Vocês querem dar um passo assim, pelo menos um passo assim. Se você quer dar seu filho, não pode descer daí, dá um passo. Deus, essa igreja é celeiro missionário, Senhor. Oh, aleluia. Posso, pastor Joel, orar? Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, nós pela fé nesta manhã te damos os nossos filhos, Senhor, para encher esta terra, Senhor, para encher os céus. Espírito Santo, conduz aqui essa oração, Senhor, por nós. Oh, aleluia. Glória a Deus. Cadê o pastor Montefusco? Já foi? Glória a Deus. Pastor Montefusco já foi? Pastor Montefusco, eu estou quebrando o protocolo. Ore aqui por esses filhos que o Senhor chamou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu estou pedindo para o pastor Montefusco, que vai fazer essa oração. Você que está entregando seus filhos para Deus. O melhor que você tem nessa terra são os seus filhos. Você está dando um presente para Deus nesta manhã. E o pastor Montefusco, o anjo de Deus na IDPB aqui, ele vai receber essa oferta que você está dando. E não esqueça de orar pelos seus filhos. Glória a Deus. Jesus veio ao mundo porque o Pai entregou para ganhar o mundo, para salvar vidas. Você tem que se desprender verdadeiramente. Você até tem planos para os seus filhos, mas eu quero dizer para vocês que o plano de Deus é melhor para o seu filho. E é nessa hora que você vai liberar. Mas tem uma coisa importante, ouça aqui. Por favor, olhem para mim aqui, não comece a orar ainda. Lembre-se de uma coisa. Você só pode entregar os seus filhos se você abençoar os seus filhos. Não adianta entregar o filho porque o filho não está bem nos caminhos do Senhor. Primeiro você vai fazer uma oração abençoando o seu filho. Porque o seu filho não é um pecador. Ele não nasceu para pecar. Ele não nasceu para servir a este mundo. Ele nasceu para Deus. Porque você está andando com Deus. Então que você faça uma oração para abençoar a vida dele, e depois você entrega como oferenda para o Senhor. Pai, nós estamos na tua presença nessa manhã. Obrigado por esse momento. Quantos pais, quantas mães estão aqui nessa hora dizendo: eu entrego de livre e espontânea vontade, não é pressão nenhuma, mas eu entrego porque eu sei que Deus tem o melhor para eles. Eu sei que Deus vai guardá-los, que Deus vai fazer com que eles possam crescer, avançar, se tornar pessoas de caráter para influenciar essa geração.
Pai Todo-Poderoso, o mundo precisa dos filhos desses irmãos que estão aqui. Eles precisam levar um bálsamo, eles precisam levar uma palavra de motivação, eles precisam levar uma palavra de autoridade, para que eles possam, muitas vezes que estão envolvidos no pecado, possam ser libertos pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, esse mundo tem sido muito mal, tem sido um mundo ruim. Ele precisa dos profetas, precisa dos pastores, precisa dos líderes, para que possa tirá-los do pecado e da lama. E os filhos desses irmãos, tu vai capacitá-los, prepará-los, mas que nessa hora eles estão dizendo: Senhor, tu vais tomar conta. Senhor, que na mente, no coração, eles sempre possam abençoar os seus filhos, eles possam sempre levar uma palavra, para que eles possam acreditar no poder da tua palavra. Senhor, se for o caso de ressurreição, como tu ressuscitaste o filho da viúva da cidade de Naim, tu pode ressuscitar o filho dos irmãos que estão aqui e torná-los promissores na tua palavra, e torná-los homens de Deus, poderosos, cheios da tua unção. Senhor, muito obrigado por esse momento. Nós abençoamos esse momento na vida dos queridos, que eles possam estar entregando agora de verdade os seus filhos para a tua obra e para o teu serviço, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu coração, tem um sonho para mim, eu quero estar disponível